Oi, meu nome é Joyce, da UX com Joy, e hoje eu vim falar um pouco sobre estratégia de portfólio de UX. Então, se você quiser saber mais sobre isso, deixa sua curtida e se inscreva para mais conteúdos como esse. Então, vem cá comigo que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos falar um pouco para que serve o portfólio. O portfólio é uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho, o seu processo de UX e como candidato você se destacar no meio da multidão. E na perspectiva de quem está contratando, ele quer saber qual que foi o seu processo para você chegar naqueles designs finais. Quais foram os insights que você teve, onde você foi atrás desses insights, como você fez essa pesquisa, quantas pessoas você entrevistou, quais referências você usou e muito mais. É legal pelo menos você ter 3 projetos no seu portfólio. E uma dica aqui muito interessante, se você tiver indústrias que você tem interesse ou indústrias que você já tem experiência, foque em projetos dentro dessas indústrias. Uma forma de você também mostrar as suas habilidades e interesses na indústria específica que você quer trabalhar, ou que você já trabalhou, ou que você tem interesse. Isso pode ajudar a empresa a ter uma visão de como você poderia se encaixar no time. Interessante, não? Então vamos dar um exemplo. Você estava trabalhando num projeto focado em mães de primeira viagem. Como você chegou àquelas suposições, aquele problema? Como você validou essas suposições? Quantas pessoas você falou durante o processo? Quantas entrevistadas você teve? O que elas falaram e que era comum em todas as mães? Você fez questionários? Quais perguntas você fez? Quais insights você teve? Quantas pessoas participaram desse questionário? Então, mostrando todo esse processo inicial, você já mostra como que normalmente você faz uma pesquisa. Então, você vai mostrar todo esse processo e você deve ter razões por que você decidiu esse caminho e não o outro. E o seu portfólio é uma oportunidade de você explicar essas decisões. Então, você vai mostrar os processos de discovery, pesquisa, deve mostrar qual que era a sua suposição inicial, como você validou isso, quantas entrevistas você fez, quais insights teve nessas entrevistas, como você quantificou esses insights através de questionários, quais foram os insights de escala que você teve. Baseado nesses insights, como você tomou essas decisões nas próximas etapas do seu projeto. Depois que você explicou o problema e a validação desse problema, aí sim é o momento de você focar em mostrar o seu processo de solução para aquele problema. Que inclui todo o seu processo de sketches, workshops, crazy eights e etc. O importante é você mostrar também a evolução dessa solução, porque dificilmente você vai acertar tudo de primeira. Então, registre todo esse processo, versões que você fez, suas sketches que você criar, porque isso virá material para o seu portfólio. Você mostra o seu processo de como você fez a validação com seus usuários. Quais foram os feedbacks que você ouviu durante o teste de usabilidade? Quais foram os primeiros problemas que as pessoas tiveram assim que elas testaram o seu protótipo ou a sua sketch? Está mostrando quais foram os feedbacks depois dos usuários, o que você ouviu, o que você mudou, o que você aprendeu conversando com seus usuários. E é muito importante para as empresas entenderem que você é um designer que presta atenção nos seus usuários, é um designer que ouve os seus usuários, é um designer que troca, muda os seus designs baseado nas coisas que você ouve dos seus usuários, do seu time e como você interage com tudo isso. Se você é um designer que quer focar mais na parte de interface, é muito importante você aprender sobre acessibilidade, design system, guidelines, design responsivo, grid, mini interações e no momento a ferramenta mais usada para interfaces é o Figma. Então vale a pena você também explorar essa ferramenta. Mas não fique fissurado em apenas uma ferramenta, porque durante a sua carreira as ferramentas vão mudar e você deve se adaptar ao mercado. Mostrar seus designs finais, se você testar de novo, qual que foi o feedback dos seus usuários. Se você fez as implementações desses designs, você pode também falar sobre o impacto que isso gerou para o business. Ou se você não conseguiu implementar esse projeto na vida real, você pode também usar a sua pesquisa como base de qual seria o impacto que você geraria se esse produto ou se essa solução fosse realmente criada até o fim. O portfólio no exterior não é sobre os seus designs finais. E se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Agora eu sei.
E se você tá curioso para saber como que é um dia como Product Designer aqui na Austrália, veja essa playlist. Te vejo por lá. Tchau!